ser mais um que foge de si num tranquilo ar. Sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai. Sou um filho da mãe, com a cara do pai. Olá, está começando mais um Faz o Quê? Este é o segundo episódio da nossa quarta temporada e vamos começar a falar das ciências humanas, tema deste e dos próximos 4 programas. Hoje você vai conhecer as profissões do filósofo e do cientista social. Você vai conferir o mercado de trabalho na área e saber um pouco mais sobre a formação ofertada na Universidade Federal de Goiás em filosofia e ciências sociais. Mas antes disso, o Faz o Quê? Apresenta um bate-papo realizado numa escola de ensino médio. Convidamos um cientista social e um filósofo para conversarem com estudantes. Essa conversa vai nos acompanhar durante todo o episódio. Filosofia e ciências sociais é o tema deste Fala Aí. E para discutir o assunto, estamos aqui no Colégio Estadual Castro Alves. Olá, meu nome é Pedro Santos Mundim, sou professor de Ciência Política da Universidade Federal de Goiás. Olá, meu nome é Adriano Correia, sou professor da Faculdade de Filosofia da UFG. Meu nome é Paulo César Alves Carvalho, eu queria saber o que é ciências políticas. Bem, Paulo, olha, a ciência política é uma das 3 grandes áreas das ciências sociais, que tem também a sociologia e a antropologia. E o que um cientista político faz? Faz um monte de coisa dependendo da área onde ele está atuando. Porque a gente está pensando, de uma certa forma, essas relações de poder que existem na sociedade, mas também as instituições políticas. Eu estou chamando de instituições políticas, tanto o Estado, ou seja, o governo executivo, mas também o legislativo e partidos, por exemplo. Né? Então, como eu estava dando um exemplo no meu caso, a minha formação é comportamento eleitoral, então eu posso tanto trabalhar com assessoria parlamentar, como também em campanhas eleitorais e também em institutos de pesquisa, por exemplo, Ibope, Datafolha, esses que vocês ouvem o tempo todo durante as eleições, eles não são institutos que trabalham só com eleições, eles trabalham também para o mercado. Olá, meu nome é Lucas Rafael Rodrigues da Silva. Eu queria saber em quais áreas um formado em filosofia pode trabalhar também. Bom, Lucas Rafael, é interessante que você pergunte a área de atuação pensando além de dar aula, porque de fato a atuação profissional básica do profissional de filosofia, do formado em filosofia, é a sala de aula, né? Tanto em nível de ensino médio, agora que a filosofia, junto com a sociologia, tornou-se disciplina obrigatória do ensino médio, né? Mas também no ensino superior. E cada vez mais nós temos buscado, na própria faculdade, pensar essas alternativas como sendo algo planejado pela própria universidade. Ou seja, temos ampliado a interação com a sociedade, né? Porque, de fato, é um campo profissional muito mais estrito para além da sala de aula, né? Então, em geral, os profissionais da filosofia trabalham associados à área, mas relacionados, por exemplo, à produção cultural e à atividade editorial, como no jornalismo, por exemplo. Há muitos desses grandes jornalistas hoje, nos grandes meios de comunicação, que têm formação em filosofia. Há também profissionais que atuam fazendo estritamente pesquisa, eventualmente ensino, mas se associam a institutos de pesquisa. A UFG conta com curso de Ciências Sociais em Goiânia e Catalão, nas modalidades bacharelado e licenciatura. Você tem interesse por essa graduação? Então confira a entrevista com coordenadores do curso na capital do estado. O curso de Ciências Sociais é um dos cursos tradicionais da UFG. Para quem opta preferencialmente por fazer o curso no período matutino, nós temos a licenciatura e nós temos o bacharelado. O curso ele tem um núcleo, né, que nós chamamos de núcleo comum, em que todos os alunos, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, eles têm que cumprir. Depois, de acordo com o interesse dele pelos 3 grandes áreas das ciências sociais, seja sociologia, antropologia ou a ciência política,
ele certamente vai ter uma oportunidade de escolher outras disciplinas que mais lhe agrada. Mais recentemente, nós temos também o curso de Ciências Sociais, que é bacharelado, só que a ênfase é em políticas públicas. E esse curso é feito preferencialmente no noturno. Agora, assim como a história, a geografia, a física e a matemática, a nossa disciplina está posta obrigatoriamente. E é muito novo isso para ciências sociais. Então, a grade dele é diferenciada no sentido de que ele vai ter disciplinas como que vão... que ele precisa debater qual é o papel da educação, por exemplo, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. E aí ele vai ter teoria social e educação, ele vai ter tecnologias do processo educativo. Então, ele tem a parte mais pedagógica do ensino, ele tem a parte mais conceitual, né, do que seja educação. E ele tem os estágios. O curso de Ciências Sociais da UFG conta com um projeto de extensão chamado Educação Patrimonial e Arqueologia. A iniciativa gerou um livro voltado para o ensino de arqueologia nas escolas. O arqueólogo, quando ele atua em determinada área, ele tem uma exigência, além do trabalho, a prática propriamente dita da arqueologia, ele se relaciona com as comunidades através de um programa que é chamado Programa de Educação Patrimonial, né? E aqui na Universidade Federal de Goiás nós fizemos opção. Não há diretrizes muito claras de como que o arqueólogo deve trabalhar a educação patrimonial, mas aqui a gente optou por trabalhar com os professores. Então são professores do ensino fundamental, do ensino médio, o que é, por exemplo, a ideia de patrimônio, né? Então a gente começa a trabalhar patrimônio patrimônio cultural, né? A partir daquilo que rodeia o aluno, que é o cotidiano do aluno, né? E com isso ele vai desenvolvendo atividades que vão mostrar para ele a importância que tem o nosso patrimônio na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa formação, no nosso desenvolvimento, naquilo que nós queremos ser, né, na nossa identidade. Então nós começamos a trabalhar com os professores as angústias, né, que eles apontavam. Por exemplo, a dificuldade de trabalhar com arqueologia na sala de aula, principalmente para o ensino fundamental e para o ensino médio. E foi daí que nós pensamos então em construir esse material. Na verdade, nós elaboramos, é uma elaboração coletiva, né, junto com os professores, com a demanda desses professores, nós elaboramos um livro que nós chamamos é um material de apoio, na verdade, para o professor. O Faz o Quê vai para o intervalo, mas volta rápido. No próximo bloco, você confere o mercado de trabalho para o cientista social e o filósofo, além de outras informações sobre a formação desses profissionais da UFG. Continue com a gente. A cara do pai. A cara do pai. O Faz o Quê está de volta e segue falando sobre profissões das ciências humanas. Agora você vai conhecer um pouco do mercado de trabalho para o sociólogo e o antropólogo. Aqui no INCRA eu trabalho no Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas. Basicamente, eu elaboro o relatório antropológico, que é o primeiro passo do caminho da titulação, que ele vai compor o RTID, que é um relatório técnico de identificação e demarcação desses territórios quilombolas. Então eu faço trabalhos de campos nas comunidades, converso com eles, analiso a ancestralidade, o parentesco, os valores, as tradições e rituais que eles têm ligação com aquela terra, todas as práticas sociais e culturais que eles têm com a terra, que são diferenciadas para comprovar que aqueles territórios são deles mesmos e são dessas comunidades quilombolas. O antropólogo aqui no estado de Goiás, ele pode trabalhar com pesquisa e assessoria em ONGs, por exemplo. Ele ainda pode trabalhar no Ministério Público Federal, que também tem o cargo de antropólogo. Na FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, ele pode trabalhar com a demarcação e titulação das terras indígenas. E aqui no INCRA, como demarcação e titulação de terras quilombolas. É basicamente esse trabalho de assessoria, consultoria e
esse trabalho de escritório devido a concursos. Eu acredito que vai aumentar cada vez mais esse espaço de assessoria, consultoria, que é necessário um antropólogo. Nosso trabalho enquanto sociólogo é tentar fazer uma análise da realidade social e econômica da cidade de Goiânia para ser um material de apoio para a tomada de decisões de políticas públicas, né, por parte do Executivo. Fazer uma estimativa por bairro de quantas pessoas existem, né? Sexo masculino e feminino. Essas pessoas estão estudando que curso, né? São o superior, médio, né? Qual a escolaridade, qual a renda, né? Então, a partir dos dados do IBGE, nós temos um cálculo, uma metodologia de transformar esses dados do setor censitários em dados dos bairros da cidade de Goiânia. Então, é um estudo assim interessante, mas muito empolgante e que está envolvido todo o pessoal do geoprocessamento, né? A outra chefe, ela é psicóloga, é mestre em psicologia da área de estudo da região, de geografia também. Então, tem o pessoal formado em administração, formado em direito, em geoprocessamento, né? Então, tem uma área bem ampla de profissionais ele trabalhando, né, com essas informações sobre a cidade de Goiânia. Então, o que nós percebemos? Um trabalho muito amplo, no sentido que você não tem um trabalho só focado na sociologia. Eu estou trabalhando uma divisão de estudos socioeconômicos, né? Mas nessa divisão também eu trabalho junto com a divisão de pesquisa, né? É um departamento de pesquisa e estudo socioeconômico, né? Então você tem um processo das pessoas que estão trabalhando com a pesquisa em campo, com o levantamento de dados, né? E nesse sentido, nós percebemos a importância da interdisciplinaridade. No bloco passado, você conferiu a graduação em Ciências Sociais da UFG. Mas que tal conhecer também o curso de Filosofia? Essa graduação é ofertada em Goiânia e na cidade de Goiás. Nós oferecemos um curso de bacharelado e de licenciatura, né? São 2 cursos praticamente dentro de uma mesma área comum, que é a filosofia. A especificidade do bacharelado é basicamente uma formação que prepara a pessoa para pesquisa exclusivamente, né? Enquanto que a especificidade da licenciatura é também um preparo para pesquisa, mas há uma ênfase no ensino de filosofia. E a característica comum, né, que nós temos, quer dizer, uma característica que pertence aos 2 cursos, é um currículo flexível. Nós temos um conjunto mínimo de disciplinas que são obrigatórias, algumas optativas, mas há um conjunto mínimo de disciplinas que representam a história da filosofia, tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura. Um outro aspecto interessante que eu chamei de flexibilidade é que nós temos no nosso currículo uma série de disciplinas que são criadas pelo próprio docente conforme a sua área de pesquisa. Isso é muito interessante. Quando o aluno começa a perceber isso, ele percebe que ele pode ter uma série de cursos, né, de formações que ele não teria em outro lugar se ele entrasse, né, para fazer o curso de filosofia em outra instituição. Então essa é uma característica importante. O Faz o Quê foi conhecer também os cursos de pós-graduação da Faculdade de Filosofia e da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Confira! Profissional que forma nas ciências sociais, ele não precisa mais de buscar outros grandes centros para se especializar, né? Então nós temos assim curso de especialização em políticas públicas, que já é um curso consolidado dentro da Faculdade de Ciências Sociais. Além disso, a gente tem os cursos de pós-graduação. A gente já tem o curso de Sociologia, de mestrado em Sociologia e de doutorado em Sociologia. O de Antropologia é um curso que surgiu já em período mais recente, que é o curso de a pós-graduação em Antropologia Social, que tem várias linhas de pesquisa. E para completar esse rol da formação desses profissionais em ciências sociais, em período bem mais recente, né, a primeira turma que foi selecionada para a pós-graduação em ciência política. Nós temos uma graduação que não é apenas uma graduação, ela não tem, a formação filosófica ela começa na graduação, mas de modo algum ela termina aí.
O aluno que entra na graduação logo percebe que existe um caminho para ele fazer mestrado. E terminado esse processo de mestrado, existe um caminho para ele fazer doutorado. Nós já temos uma notícia importante para nós, que nós provavelmente teremos nos próximos anos um curso de doutorado de filosofia aqui em Goiás. O Faz o Quê vai para outro intervalo, mas volta em instantes. No próximo bloco você conhece mais do mercado de trabalho para o filósofo e o cientista social. Não saia daí! O Faz o Quê está de volta e continua falando sobre o mercado de trabalho para o filósofo e para o cientista social. Confira agora a entrevista com profissionais dessa área que atuam como professores. Eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, mas atuo especificamente ou principalmente com educação básica no CEPAI. Mas a minha atuação também é para além da sala de aula. Então, além de preparar a aula, dar essas aulas para ensino médio, acompanhar esses alunos em atendimentos especiais, eu também trabalho em outras atividades, como pesquisa na extensão. Na área de pesquisa, a gente tem grupos de pesquisa aqui na UFG e fora da UFG que discutem especificamente o ensino da filosofia ou essa relação entre o filosofar e o educar. Mas há também todo um contato com outras instituições, com outros pesquisadores. Então a rotina ela é CEPAI, ela é UFG, mas extrapola também a instituição. A atuação principal do filósofo hoje é em sala de aula. Mas para além da sala de aula, tem outros campos que ele pode atuar, principalmente no campo da cultura. Ele pode ser tanto um pesquisador como alguém que vai atuar num órgão público relacionado à cultura, a políticas públicas. Pode atuar também no campo da pesquisa. O colégio de aplicação aqui, o CEPAI, ele é o único do país em que o professor, apesar de trabalhar com a educação básica, ele é considerado professor de carreira universitária. Então aqui, por exemplo, o professor aqui não tem diferença de nenhum da graduação da UFG. E com isso nós temos várias obrigações: ensino, pesquisa, extensão e fazer a parte administrativa de avaliação de processos e outras coisas. Então é basicamente isso. O professor aqui também, da nossa área pelo menos, tem a mesma quantidade de aulas que tem professor dos outros departamentos da universidade. O que é mais difícil e difere um pouco lá dos outros departamentos é que aqui você tem reunião de pais, conselho de classe, porque nós estamos trabalhando com crianças e adolescentes, né? Então não é um aluno que é totalmente independente. O mercado de trabalho, desde a aprovação da lei que obriga a extensão da sociologia e da filosofia a todo o ensino médio, ele ampliou bastante. Porque antes, como os estágios aqui, obrigatórios da licenciatura, você recebia cerca de 5, 6 estagiários. Hoje a demanda triplicou, às vezes tem ano que até é muito mais que esse número. Há várias oportunidades, especialmente em fundações como pesquisa, né, ajudando em projetos sociais, como consultoria, né, mas eu acho que o forte ainda é a sala de aula. Oi, meu nome é Penélope Gomes. Eu gostaria de saber se uma pessoa formada em filosofia também pode ser professor de sociologia. A princípio, o profissional de filosofia, licenciado em filosofia, é habilitado para dar aula de filosofia. Então, formalmente, ele é habilitado para dar aula de filosofia. O que ocorre é que, na prática, são poucas as aulas e o fato de que um profissional da área de filosofia ou das sociais das ciências sociais, assuma áreas em disciplinas de outras áreas, é muito mais tradução de uma dificuldade do cenário profissional e do que propriamente uma habilitação específica. Nós somos habilitados estritamente para dar aula de filosofia. Bem, eu gostaria de saber quais são as oportunidades no mercado de trabalho para o cientista político, em especial no estado de Goiás. Do ponto de vista de mercado de trabalho para o cientista político aqui em Goiás, eu imagino que não seja muito diferente de outros estados, com talvez uma
uma comparação talvez não tão boa com São Paulo e Rio, porque, por exemplo, nessa área de mercado, de pesquisa de mercado, a maior quantidade de empresas está nesses dois estados. Então, por exemplo, se algum estudante de ciências sociais que se especializa em ciência política, mas também quer trabalhar nessa área de pesquisa de opinião, talvez fosse interessante ele tentar buscar emprego em São Paulo ou Rio de Janeiro, porque lá realmente vai ter muita empresa de pesquisa de opinião. Mas também você poderia trabalhar em Brasília com assessoria parlamentar, ou mesmo aqui na capital com assessoria parlamentar, ou mesmo no interior também, dependendo da demanda dos políticos do interior. Tá? Você poderia trabalhar na área voltada mais para a gestão da área pública, de serviços públicos, então trabalhar em órgãos públicos, você também teria essa oportunidade de trabalho. A docência, claro, a gente tem um curso de licenciatura também na Universidade Federal de Goiás, tanto de bacharelado quanto de licenciatura, então quando a gente está formando licenciados em ciências sociais, eles estão sendo voltados para a área de docência do ensino médio, e também na área de pesquisa, como no meu caso, para ser pesquisador de alguma universidade, ou pública ou particular. O Faz o Quê foi conhecer o trabalho da equipe da revista Inquietude, uma publicação dos estudantes do curso de Filosofia da UFG. O projeto tem como objetivo fomentar a produção filosófica na graduação e na pós-graduação. A extensão é uma parte fundamental do trabalho do professor dentro da universidade, né? Juntamente com a pesquisa e com o ensino. E o que é a extensão? A extensão é o trabalho que o professor faz voltado para dentro da comunidade, a UFG, mas também para fora da UFG, né? Para a comunidade externa, buscando atingir outras pessoas fora da universidade. A revista Inquietude, ela nasce do desejo de estudantes, né, da Faculdade de Filosofia daqui de Goiânia. Na época eu ainda era estudante, né, de mestrado, de fazer uma revista que pudesse publicar trabalhos e artigos científicos de alunos de filosofia, mas não só da UFG, né, de todas as universidades do país. E assim, tentando também dialogar às vezes com outros cursos, né? Então estudantes de outros cursos podem publicar também seus trabalhos, mas desde que seja de cunho filosófico, né? Desde que dialogue de alguma maneira com a filosofia. Penso que a atuação de um aluno na revista é bastante enriquecedora academicamente, porque na área das ciências humanas, a principal ferramenta de trabalho do cientista, do acadêmico, é a capacidade de leitura e a capacidade de escrita, né? E estas duas habilidades são treinadas, né, na atuação do aluno na revista. Então, os alunos, eles têm a oportunidade de escreverem trabalhos um pouco mais elaborados, com a ajuda dos seus professores, orientadores, e publicar na revista, né? E a revista, como ela é eletrônica, ela consegue atingir o público nacionalmente, né? Então, nós fazemos chamadas nacionais para publicação na revista, né? Conseguimos atingir um número grande de estudantes do Brasil todo. Isso estimula, né, a capacidade de escrita dos alunos e também a leitura, né? Porque a revista é aberta, né, para todas as pessoas lerem os textos que estão lá publicados. O Faz o Quê de hoje está ficando por aqui. Não perca nosso próximo episódio. Vamos continuar falando das ciências humanas. Você vai conferir as profissões do geógrafo e do historiador. Até lá!